Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Turismóloga pelo Mundo. E hoje eu vou contar a minha experiência passando pela imigração na Irlanda. Gente, quem não morre de medo da imigração? Diz a verdade, eu morro de medo. E apesar de sempre ter tudo certinho, ter todos os argumentos na ponta da língua, passar na imigração pra mim, em qualquer país, em qualquer situação, é muito complicado. Eu fico muito nervosa, eu fico realmente muito nervosa. E pronto, é uma experiência que eu tento me acalmar, porque as pessoas veem quando a gente tá nervosa, não, né? Então até parece que a gente deve alguma coisa, mas não, né? Normalmente eu sempre vou com tudo certinho, mas essa experiência pra mim é sempre mais chatinha, né? Porque você tem que passar, tem que dar um monte de explicação, dependendo do agente que você pega na imigração, faz 1,5 milhão de perguntas. Então, pra mim é sempre um momento tenso. E de todos esses anos que eu viajo, já viajei para 20 países, para mais de 50 cidades. Então, nos últimos 6 anos eu viajei bastante. Então, consequentemente, eu passei por várias imigrações. E essa experiência em específico na Irlanda foi a pior, a mais traumatizante, sem sombra de dúvida. Eu, inclusive, gravei um vídeo explicando, mesmo assim, no ápice, né, do sangue fervendo, assim, no dia seguinte. Eu gravei enquanto estava no rosto, mas infelizmente eu tive um problema no meu HD e sumiu um monte de vídeo meu, né? Então eu tive que regravar esse vídeo, então tô aqui regravando, espero que eu consiga transmitir, né, a mesma emoção e contar a história da maneira que realmente foi. Até porque já faz um tempinho que isso aconteceu, mas pronto, eu vou contar essa experiência pra vocês, até mesmo pra servir de força, pra vocês saberem que isso acontece, que vocês não são os únicos e que às vezes você pega um agente mais ríspido sim, mais chato, e que você tem que ter tudo certinho, né? Tem gente que fala, mas pra mim não pediu isso, pra mim não pediu aquilo, mas você tem que ter tudo e mais um pouco, porque você tendo tudo já arruma uma confusão algumas vezes. Imagina se você tiver faltando um documento ou outro, pode ser pior ainda, tá bom? Então vamos lá para contar para vocês como que foi essa experiência na imigração. Então eu peguei um voo de Lisboa para Cork, né? Então eu peguei o voo, eu peguei o voo, era das 7 e pouca, 8 horas, estava previsto para chegar lá, para chegar em Cork por volta aí das 11h45 da noite, né? Quase meia-noite. E pronto, eu acho que era um dos últimos voos que tinha para lá, né? Então chegamos lá, o avião pousou, como tem muita confusão, eu sempre prefiro esperar que a maioria saia e ser uma das últimas a sair do avião, para não sair naquele desespero, né? Claro, quando você tem pressa, a gente vai mais rápido, mas como não tinha pressa nenhuma, esperei o pessoal sair e fomos a caminho da imigração. Entramos na fila, eu já deixei minha pastinha toda separadinha com a minha documentação, peguei o meu título de residência, né, que é válido lá em Portugal também, para poder mostrar que eu vim de Portugal, porque eu morava em Portugal e eu estava válida em Portugal, então eu não estou ilegal na Europa. Então esse era um documento para mim que faz falta, né, que seria muito importante. Eu já traduzi a minha certidão de casamento também para já apresentar lá, porque o que eu tinha que apresentar na imigração é dizendo que eu ia aplicar para o Stamp 4, que era o visto de casada, né, de ter um relacionamento com o europeu, para poder conseguir estar legal no país, né? Então eu já tinha que avisar isso na imigração, então já preparei toda a documentação para assim que ele pedisse, né? Então pronto, nós fomos mesmo um dos últimos da fila, acho que só tinha uma pessoa só na fila atrás da gente e tinha só 2 agentes da imigração naquela hora, né? Era um senhor por volta dos seus 50 e pouco, um senhor por volta dos seus 60 e poucos. Eu olhei um pro outro, achei o senhor velhinho que poderia ser melhor, me ferrei bonito. O homem, parece que ele já tem a fama mesmo de ser uma pessoa mais ríspida na imigração, e eu tive a sorte de pegar esse senhor. Então, chegando lá, eu entreguei o meu passaporte, entreguei o passaporte do meu marido, entreguei o meu cartão, meu título de residência de Portugal, e falei que estávamos entrando no país porque meu marido ia trabalhar e eu ia aplicar para o Stamp 4. Naquele momento, o homem já começou a fazer um monte de pergunta, e algumas perguntas, tudo que ele falava, eu tinha uma resposta, né? Por exemplo, você morava onde? Em Portugal. Isso estava legal? Sim, olha aí meu cartão. Certo. E você está fazendo o que aqui? Viemos para poder trabalhar, vou aplicar para o Stamp 4, como meu marido é europeu, vou aplicar como acompanhante de europeu, porque eu sou casada. Cadê a certidão de casamento? Fui mostrar a certidão de casamento? Isso.
falava, e aquilo outro, falava. E teve uma hora que eu acho que ele já tava, tipo, saco cheio, porque tudo que ele falava, tudo que ele queria colocar um obstáculo, tinha uma resposta e tinha documentação para poder mostrar, né? Ele foi e falou assim, e o e-mail? Você mandou um e-mail para imigração? Eu falei, desculpa, e-mail para imigração? Ele, sim. Eu falei, eu não sei de nenhum e-mail, eu sei que tem que aplicar para o Stamp 4, inclusive eu tenho o formulário, já comecei a preencher o formulário, tá, inclusive ele tá aqui comigo. E ele foi e falou, mas você procurou sobre o Stamp 4 e você não procurou sobre o e-mail, acho que você não fez a sua pesquisa muito bem. E eu jamais, nunca tinha ouvido falar que eu tinha que enviar nenhum e-mail para a imigração antes de chegar, né? Porque a regra é, você entra no país e você tem até X tempos para poder aplicar para o Stamp 4. E ele queria colocar algum entrave e esse foi o único que ele encontrou. E no momento eu falei, não vi nenhum e-mail, eu não sabia dessa informação. E ele foi e falou, olha, você deveria saber, me deu um papelzinho verde. Toda hora ele olhava assim, o passaporte, o meu, o dele e tal, escrevia algumas coisas e falou, olha, você tem até o dia tal para poder ir na imigração com todos os documentos. E envia o e-mail amanhã, na primeira hora do dia. Isso era uma sexta-feira, que eu cheguei uma sexta-feira à noite. E ele queria que sábado de manhã eu já enviasse o e-mail para a imigração dizendo, não sei o que eu cheguei, que eu ia aplicar para o Stamp 4, não sei. Pronto. Nessa hora ele foi e falou que ia tirar uma foto minha. Só que assim, ele falava muito rápido, com aquele sotaque muito forte de Cork, né? Nós não estamos acostumados, já há muitos anos que eu morei na Irlanda, então não estou muito acostumado com o inglês tão rápido e principalmente com o sotaque de Cork, que tem a fama, porque realmente é um sotaque muito forte, muito carregado e é muito complicado para poder entender, ainda mais em um momento de tensão, um momento de nervoso que você está passando na imigração. Então as coisas ficam muito mais difíceis para poder entender. Ele não fazia nenhuma questão de falar um pouco mais devagar, mesmo falando com um estrangeiro. Então essa parte eu achei bem rude dele, de saber que está tratando com um estrangeiro e falar de uma maneira, daquela maneira que ele falava, né? E quando a gente não entendia e pedia para repetir, ele ainda ficava nervoso. Ele falou que ia tirar uma foto, mas ele falou de uma maneira que não se dava pra entender, porque tava eu em um lado, meu marido em outro, e tinha uma câmerazinha em frente do meu marido. E ele foi e falou, tipo, picture, tipo, foto. E meu marido pensou que era dele, então ele abaixou e ficou assim em frente da câmera. E nisso o cara ficou, acho que não sei se ele achou que a gente estivesse debochando dele, eu não sei. O cara, ele quase levantou assim da cadeira e começou a gritar, sai daí, tipo, get out, get out, get out. E falou, é ela. Meu marido saiu assim do lado, meio sem entender. Eu fiquei na frente, eu tava com o meu arco. Ele, tira o arco. Fui, tirei o arco, tal, tirei a foto. E pronto. E depois ele entregou o documento e falou mais uma vez que eu tinha que enviar o e-mail até no próximo dia de manhã. E pronto. Eu saí. Depois que eu saí e que eu realizei tudo aquilo que tinha acontecido, eu falei, meu Deus, mas que necessidade tinha de ter sido tão rude, sabe? Tipo, a gente tá entrando no país legal, nós temos o direito de estar lá, vamos trabalhar, vamos contribuir para o país, para o desenvolvimento do país. A Irlanda só é Irlanda por causa dos imigrantes e não tem como dizer que não. A Irlanda só é Irlanda hoje por conta dos imigrantes, por conta das empresas que foram para lá, por conta das pessoas, dos imigrantes qualificados que vão para lá para poder ter mão de obra qualificada, porque os irlandeses, no geral, agora estão começando um pouco mais, mas no geral eles não gostam de estudar, no geral não tem irlandês suficiente para poder suprir toda a demanda que eles precisam, então eles precisam dos imigrantes lá. E não via necessidade de todo aquele show que o homem fez, sendo que a gente estava legal, sendo que a gente tinha toda a documentação, sendo que a gente tinha todos os argumentos, né, que ele falava, nós tínhamos resposta, mesmo assim ele tratou a gente como se fôssemos dois lixos ali, né? Então eu fiquei muito triste, muito decepcionada. Foi assim, um começo de pé esquerdo, né? Posso dizer. Depois eu fiquei bem triste, chorei um pouquinho, mas pronto. Depois eu logo me recuperei, porque faz parte, a gente tem que estar preparada para tudo. Por isso eu falo que quando você vai passar na imigração, você tem que ter tudo e mais um pouco, né? A gente que fala, a mim não me pede documento de volta, a mim nunca me pediu seguro, mas a mim nunca me pediu aquilo. Mas e se pegar uma pessoa dessa que pede tudo que deve, ainda mais um pouco, né? Você vai correr o risco de se dar mal e de repente nem entrar no país por causa disso. Nós que tínhamos tudo pra mostrar, o cara ainda tava querendo colocar aí obstáculos, imagina se me faltasse alguma coisa, né? E eu lembro que eu traduzi a minha certidão pouquíssimo tempo antes de ir. Quase que não chegou a tempo.
E eu... Imagina se eu não tivesse a minha certidão de casamento traduzida ali naquela hora. Era mais um motivo para ele fazer um show e de repente até impedir a nossa entrada, sabe-se lá, né? Então é assim, gente, imigração, é como eu sempre falo, é uma caixinha de surpresas. Você pode pegar pessoas que só olham o passaporte, olham pra sua cara, carimba e vai embora, mas pode pegar pessoas que te fazem um monte de pergunta, que quer ver todos os documentos e mais um pouco, e começa a te questionar, e a gente vai ficando nervosa, por mais que a gente tenha tudo certinho, a gente fica nervosa porque é normal, né, a gente ficar nervoso diante de uma imigração, e eu sempre fico, por mais que eu tenha tudo certinho, eu sempre fico. Mas pronto, gente, essa foi a minha experiência negativa, né, eu posso dizer, na imigração. Eu sempre passei nas imigrações, eu nunca tive nenhum tipo de problema, e eu falo, a primeira vez que eu passo na imigração como casada, né, como, vamos dizer, antes eu passava como estudante e tudo mais, eu ainda não tenho nacionalidade nem nada, mas pronto, eu passei com o meu marido, que é português, né, então normalmente quando se é casado, quando se tem relacionamento com um europeu, teoricamente facilita um pouco mais o seu transporte, né? Enfim, a sua passagem pela imigração. Mas, para mim, de todas as passagens que eu tive pela imigração, essa que foi justamente a primeira, foi bem traumatizante. Mas pronto, fiquei como aprendizado, fica aí como mais uma história para contar, né? Se eu vou passar de novo por isso em outro país ou numa outra situação, eu não sei, não posso dizer. Mas pronto, acontece. Se isso acontecer com você, não se sinta triste, não se sinta discriminado, nem nada. Acontece, você pode pegar uma pessoa mal-humorada, de repente, porque tava muito tarde, o homem já tava querendo ir pra casa, tava com fome, tava com vontade de fazer xixi, sabe lá o porquê, né, esse homem tava assim. Então, eu sei que a culpa não era nossa, porque nós tínhamos o direito de entrar no país, tínhamos tudo certinho, não tinha porquê, mas faz parte. Tá bom, gente? Acho que eu já falei demais hoje, mas eu queria muito compartilhar essa situação com vocês, né? Porque é uma coisa comum pra quem viaja, então é sempre bom a gente compartilhar pra gente ficar sempre ligadinho aí. E como eu falo, esteja tudo certinho pra você não ter problema nenhum e não passar por situações mais complicadas sem ter como provar aquilo que eles pedem. Tá bom, gente? Então é isso, muito obrigada por assistir até aqui, deixe o seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito, tem um botãozinho aqui vermelho, clique em inscreva-se, compartilhe esse vídeo com outras pessoas nas suas redes sociais e esteja aqui sempre comigo, vendo os vídeos, ative o sininho também para poder receber as notificações dos próximos vídeos e é isso, nos vemos então em um próximo vídeo, um grande beijinho pra você, tchau!